O Brasil, um país do presente, é um livro que trata da imagem internacional do Brasil. Trata de como o Brasil é visto por outros países, especialmente nos Estados Unidos. A pesquisa principal que eu fiz enquanto eu morei em Nova York e viajei por 10 estados americanos. Então ele trata de como, na virada da primeira para a segunda década do século XXI, o Brasil é visto por quem conhece pouco sobre o Brasil. Eu parto da ideia do Stefan Zweig, de que o Brasil é o país do futuro, para tentar descobrir se chegamos a esse futuro que era prometido para o Brasil. E é interessante ver que não é uma questão de ser do presente ou do futuro, é uma questão de que o Brasil se tornou um país presente. A questão é que hoje o Brasil é um país que é levado em consideração, sabem que o Brasil existe e sabem que o Brasil é um país com uma personalidade própria. A impressão é que não existe mais aquela ideia de que o Brasil é um país latino como qualquer outro, que o Brasil pode ser comparado como se fosse igual à Argentina ou à Bolívia. O Brasil é um país com identidade própria e essa identidade brasileira se consolida como uma imagem internacional que é reconhecida no resto do Brasil. E em 2010 era interessante porque era o auge do Brasil bola da vez. Era o auge do Brasil visto como o grande país emergente que anima mercados e anima pessoas no resto do mundo, que as pessoas se interessam pela realidade brasileira. Em 2010 era um momento em que o Brasil vinha com uma estabilidade e crescimento econômico surpreendentes no momento em que o resto do mundo vivia uma crise econômica ainda muito forte por causa da crise começada em 2007, 2008. Agora em 2015 a realidade é outra. A realidade é que os países que tiveram uma crise muito forte no final da primeira década do século começaram a se recompor e começaram a se reestruturar economicamente, politicamente, enquanto o Brasil acabou não realizando a promessa que tinha se tornado aos olhos dos outros. Então, o Brasil hoje é visto com mais preocupação e frustração como uma não realização do grande potencial de que como a promessa que era em 2010. Mas é por isso que eu comecei falando sobre ser um país presente, porque se fala hoje em Brasil como um país que está com problemas para realizar potencial, mas o Brasil continua sendo pensado como um país com identidade própria, um país com cultura própria, um país com economia própria, um país com uma força própria, independente de outros países da América Latina, independente de outros países até da Europa ou até os Estados Unidos. É um país que existe e é um país que é reconhecido. Eu acho interessante você pensar, por exemplo, que quem está na academia estudando saúde, estudando medicina e quer entender luta contra a AIDS no mundo, vai precisar tratar do caso brasileiro. Qualquer pessoa que vá tratar sobre países emergentes, economia, vai precisar entender o que acontece no Brasil. Qualquer pessoa que queira estudar corrupção no mundo vai ter que se debruçar sobre o caso brasileiro. Então, a gente deixa de ter o Brasil exótico, desconhecido, e passa a ter um país presente que as pessoas sabem que existe e tentam entender. Até que ponto essa presença se transforma em conhecimento de fato é uma coisa que é difícil de saber. A imagem do Brasil ainda é muito presa a estereótipos. As pessoas associam o Brasil a país do futebol, associam o Brasil a país do carnaval, associam o Brasil a país das praias, de mulheres bonitas, da sensualidade. Todos os estereótipos ainda estão presentes. E isso é muito difícil de quebrar, porque muitos dos estereótipos fazem parte do que nós mesmos brasileiros acreditamos que é o Brasil. Os próprios brasileiros vendem a imagem do Brasil como um país do futebol. A Copa do Mundo foi um grande exemplo disso. As pessoas viviam a realidade de que esse era o país do futebol. Só que o brasileiro ele fica frustrado de quando, visto de fora, o Brasil é tratado simplesmente como país do futebol. Então é uma coisa meio de uma dicotomia forte de como o Brasil se vende, como o Brasil é visto e como o Brasil reage ao ser visto dessa forma. Não vivemos a mesma crise, porque não vivemos o mesmo ritmo. Fazemos parte da economia globalizada, não vivemos a mesma crise, porque não estamos no mesmo ritmo, mas há uma aproximação